Muito bem, pessoal, estamos aqui de volta nesse 16º dia de CV Connect para falar do 17º dia. Aliás, 16º dia de Copa do Mundo do Catar. Aqui no CV Connect Esportes. Lembrando, curta, compartilhe, comente, jogue nas redes sociais. Enfim, nos ajude aqui que Marca a os gente te amigos. ajuda aí. É o seguinte, agora vamos falar de Cristiano Ronaldo, mais uma vez. Gádio. O Gajo que vai enfrentar o paredão suíço. Ah, é o Big Brother suíço? Não, é o paredão suíço mesmo, é o ferrolho suíço. Ferrolho suíço que a seleção brasileira enfrentou na semana passada e quase não passou. Furou o bloqueio ali na reta final. E acho que Portugal vai ter esse problema também. Tá. Mas a Suíça fez 3 gols na Sérvia e tal. Sérvia é de um jeito, Portugal é de outro jeito. A linha de frente portuguesa é muito mais respeitosa que a linha de frente da Sérvia. Então, obviamente, a seleção suíça não vai fugir às suas características quando joga contra time grande, que é o famoso 10-0-0, né? Bota tudo lá atrás e não tem ninguém lá na frente para fazer gol. Os gols são muito ocasionais e tal. Enfim, Portugal e Suíça, para mim, é o jogo mais parelho dessas oitavas de final, por conta disso, justamente isso. Se Portugal enfrentasse a Sérvia, Portugal tinha um leve favoritismo por conta do jeito de jogar da Sérvia. Agora, Portugal e Suíça é uma caixinha de surpresas, porque não sabemos como é que a Suíça vem, mas a gente deduz aqui que ela vai vir trancada, como ela veio contra o Brasil, como ela veio contra a Itália lá nas eliminatórias da Copa do Mundo, né? Lembrando que a Suíça tirou a Itália do grupo. Consequentemente, ela é uma das responsáveis da nossa velha Azzurri não estar na Copa do Mundo. Além disso, vamos falar também da seleção espanhola, que vai enfrentar Marrocos. Seleção espanhola que foi dita por seu treinador, Luiz Henrique, a quem a gente tem grande apreço. Aliás, foi citado hoje na transmissão da seleção brasileira, hein? Como metido. E eu, claro, aplaudi um pouco, vamos dizer assim, né? Bom, a Espanha vai jogar com o Marrocos, sem campo favoritismo, mas é o que a gente vem dizendo aqui já há algum tempo, a seleção de Marrocos não é uma seleção besta. É uma seleção que vem aos poucos crescendo, vem tendo o melhor futebol da África. Isso, isso foi evidenciado, tanto é que ganhou o grupo, ela ganhou o grupo, ganhou da Croácia e ganhou da Bélgica. Não levou gols de time europeus. E agora vai enfrentar a, a hecatombe europeia, porque ela vai enfrentar a Espanha, se passar, vai enfrentar Portugal, Suíça, se passar, vai enfrentar a Inglaterra ou França. Então, vai ter que desbravar aí o mar europeu completamente, principalmente a Península Ibérica ali, com França, com Espanha e com Portugal, né? Vamos lá. Tiago Saraiva, o que você pode comentar sobre isso? Tiago Saraiva, que está com a camisa uma camisa um pouco defenestrável, no meu entendimento. Ô, Giovanni, só colocando aqui, vou falar um pouquinho de Portugal e Suíça primeiro. Nós temos aí um forte ataque português, como você colocou, Portugal do meio-campo para frente, com Cristiano Ronaldo, com Rafael Leão. Tem ótimos jogadores que, sem dúvida, podem resolver a favor para Portugal através de um lance individual, como a gente já colocou inúmeras vezes. É um jogador do porte de Cristiano Ronaldo, por mais que esteja ruim na partida, a qualquer momento pode ser decisivo, resolver toda a parada a favor de Portugal. Do outro lado, temos a boa equipe suíça, que, como sempre, conhecida tradicionalmente por ser altamente defensiva, o que a gente chama de ferrolho suíço. Deu muito trabalho para a seleção brasileira conseguir, por volta dos 83 minutos do jogo, Isso conseguir mesmo. um golzinho para vencer esse paredão suíço. Só que nós temos uma questão. A Suíça é a mesma Suíça que enfrentou o Brasil. Porém,
Portugal é tecnicamente inferior à seleção brasileira. Se a seleção brasileira sofreu aquilo que sofreu para derrotar a Suíça, Portugal vai sofrer o mesmo tanto para mais, Giovanni. Então, claro que o favoritismo, por ter os jogadores que tem, por ter chegado melhor nas competições europeias, o favoritismo é português. Mas futebol, como sempre, é jogado. Não pode se estranhar se amanhã a gente estiver aqui comentando a eliminação do time português pela equipe suíça. Porque a Sim. Suíça, vamos falar, a gente falou no primeiro bloco, Giovanni, da Croácia hoje vencendo o Japão na prorrogação. Lembrando que na Copa passada, das 4 jogos que a Croácia foi vice-campeã, os 4 jogos que a Croácia fez na fase de mata-mata, ela acabou em 3 jogos, ou seja, tirando a final, todos os jogos da Croácia foram resolvidos na prorrogação, e 2 foram resolvidos no pênalti, né? Ela passou nas quartas de final e na semifinal nos pênaltis. Então a Croácia é um time, por exemplo, acostumado. E hoje já começou suas oitavas de final, se classificando contra o Japão Também nos de pênaltis. prorrogação. Então a Suíça também é um time que faz isso. Na Copa que a Suíça não perdeu nenhum jogo, que a gente já trouxe aqui essa informação lá em 2006, que ela perdeu sem tomar gols, consequentemente, sem perder uma partida, foi eliminada nas oitavas de final, depois de um empate por 0-0, perdendo nos pênaltis. Então nós temos um time que é acostumado a ser altamente defensivo contra as equipes grandes. E uma equipe que tem um ataque tão ofensivo como a seleção brasileira e como agora o time português, sofre para jogar com esse tipo de equipe. O Brasil sofreu e Portugal deve sofrer mais do que a seleção brasileira. É um trabalho muito forte para a equipe comandada por Cristiano Ronaldo. Deve ter problemas e não estranhe se amanhã a gente falar da Só, vitória da classificação suíça. só um adentro aqui, Saraiva, é o seguinte, agora que me vem na cabeça, eu devia ter falado no monólogo aqui. Portugal passou na repescagem europeia. Passou porque enfrentou Macedônia do Norte. Iria enfrentar a Itália. Porém, na fase de grupos, ele só não classificou porque ele perdeu para a Sérvia. A mesma Sérvia que perdeu para a Suíça agora. Então, Portugal vai ter um trabalhão amanhã. Você É não o que nós tenha dúvida. Giovanni, é o que nós estamos falando desde o começo. Muita gente criticou o Brasil na sua primeira fase. Ah, mas não fez gol, jogou mal, não está convencendo. Mas nós pegamos esse ferrolho suíço e pegamos a Sérvia, que para você mesmo acabou de falar que derrotou Portugal e é uma equipe completamente embaçada. Agora a Suíça já ganhou da Sérvia. Então, Sim. não estranhe se amanhã no comentário aqui, lógico, o favoritismo é português, mas não estranhe se por acaso a gente falar na classificação suíça aqui amanhã. Eu acho que a Suíça tem grande chance de passar. Não acho que a Suíça tem ali 10, 15%, não. Ela tem ali uns 45%, talvez 50% de chance. Acho que é um jogo equilibradíssimo. Talvez de todos esses das oitavas de final, esse é o mais embaçado. Eu quero, Porque de fato, Japão e Croácia a gente esperava um pouco mais do time japonês, que até então a gente tinha falado que no programa passado que até então era o jogo mais equilibrado. Só que aí o Japão acabou não desenvolvendo aquilo que a gente esperava. E a seleção suíça nivela o futebol com Portugal pela questão do esquema tático suíço. Então eu acho que é como você disse, seria, 45, 55, aí alguma Portugal com um leve favoritismo aí em relação à seleção suíça, mas é, se você for parar para pensar, Sara, é o seguinte: o jogo suíço encaixa com Portugal. Por que encaixa? Porque você não pode ter uma seleção de Portugal com o Cristiano Ronaldo de fora. E o Cristiano Ronaldo, na seleção portuguesa, ele é o cara fixo de área que ele está ali só para receber a bola e bater no gol. Ele não é como ele joga nos clubes europeus, que ele vem buscar a bola e dispara e mete um chutaço. Não. Na seleção portuguesa, ele é o cara de área, ele é o cara fixo.
Então, para jogar com a Suíça dessa forma, é fácil marcar. Ainda mais ele que já está numa idade expressiva. 37 anos, vai encontrar uma zaga nova, uma zaga, como é que fala, miscigenada, porque a Suíça tem muita gente que não é da Suíça, como é que fala, naturalizado, inclusive o atacante lá embolou camaronês, né? Camaronês que naturalizado e jogou pela Suíça. Então, acho que o Cristiano Ronaldo, em específico, talvez pegue na bola amanhã uma ou duas vezes. Só que aí que nós vamos testar a diferencialidade dele. Porque se ele pega na bola uma ou duas vezes, ele pega para resolver o negócio. Ele vai pegar para resolver, para fazer o gol. E aí nós vamos ver se a genialidade dele segue a mesma de antes ou se já não é mais a mesma. Em relação ao jogo de Marrocos e Espanha, Giovanni, é Hum, claro que não tem como ser discutido do favoritismo espanhol, mas nós também não podemos esquecer hum. que Marrocos venceu o seu grupo e acabou se classificando como primeiro lugar. Acho que desde 98, uma seleção africana não liderava, não passava a segunda fase, as oitavas de final, sendo a primeira colocada do grupo. E é a primeira vez na história que a seleção africana chega a 7 pontos na Copa do Mundo. Então, o Marrocos já está fazendo história nessa Copa do Mundo. E amanhã, para sua alegria, Giovanni, ele enfrenta o seu amigo Luiz. O time do seu amigo Luiz amanhã tem que provar que é o time a ser batido, ou o Marrocos será o time a ser batido a partir de amanhã. Cara, a gente brinca aqui e tal, mas assim, Luiz Henrique é um grande treinador. A gente Sim, tem que claro. reconhecer isso. Ele, ele manteve ali o tic-tac do Barcelona, aprimorou até, porque ele usou ali com o Neymar, com o Suárez e com o Messi na época, campeões lá da Champions em 2015. Mas o Luiz Henrique, da mesma forma que ele é um grande treinador, ele tem uma grande língua, fala demais. E claro, ele é um personagem, né? Ele é um personagem, ele tem. Ele é o único treinador que faz uma live. E eu assisti a live dele esses dias para trás e, assim, você dá risada de muita coisa que ele fala, porque tem muita coisa, assim, que você sabe que ele fala para bolha, ele fala para a torcida espanhola. E não é aquilo que ele sente, de fato, entendeu? Por exemplo, quando ele fala que a seleção espanhola pode nivelar com a França e com a seleção brasileira, é para tentar iludir o torcedor. Simples, porque não vai fazer isso. Essa seleção espanhola acabou de perder a Olimpíada para o sub-20 do Brasil. Esta mesma seleção espanhola. Então, cara, é um projeto para 2026, não é para agora. Mas aí ele fala isso porque ele precisa tirar o foco do time, entendeu? Porque a imprensa espanhola tão, é tão batente em cima, tanto quanto a seleção brasileira, quanto a imprensa brasileira, entendeu? Então ele precisa tirar o foco do time, botar o foco nele e ponto. Agora, que ele fala umas bobagens de vez em quando, ele fala. Vixe, e muito. Não é pouco, não, Giovanni, não é pouco. Daqui a pouco não. Ah, falar que a seleção espanhola, que não tem ninguém jogando melhor que a seleção espanhola, aí cara, aí é jogar um futebol de cego. Com todo respeito a quem joga futebol de cego. Nós tivemos aí um futebol mais vistoso. Mais vistoso, vamos dizer, do que o espanhol, vamos dizer. Não que a Espanha também tenha apresentado um mau futebol, mas nós tivemos a França apresentando um bom futebol diante de todas as situações aí, como é que eu falo, os cortes que a seleção francesa teve de jogadores, ainda apresenta um bom futebol, porque entraram substitutos à altura. A gente falou aí que o Benzema não jogou, mas o Giroud entrou e acabou com o jogo, com os jogos aí marcando. Agora, um dos artilheiros aí também.
substituto à altura do Benzema. E assim foi em todas Sim. as outras posições. Só Nós lembrar que temos em futebol 18, inglês. só lembrar que em 18 o Giroud não fez nenhum gol na Copa, hein? E ele era titular da seleção francesa. Ou seja, ele era o cara que dava o suporte ali para os outros. E assim, eu sei que você não gosta que eu falo que fala aqui de marcas e tal, mas dessa eu vou falar. Você que está assistindo a gente, assista o documentário da seleção francesa, campeã de 2018 na Amazon. Cara, é espetacular. O Didier Deschamps cantou todos os gols da França na preleção, em todos os jogos. Se um defensor da Argentina vem para cá, o Mbappé passa aqui, ele pega a bola, cruza e o Pavard vem e bate. Isso foi falado na preleção do Deschamps. Os 4 gols da seleção francesa em cima da Argentina foram jogadas cantadas pelo técnico. Eu achei isso de uma cognição absurda. Absolutamente absurda. Então, assistam aí, vocês vão ver. Agora, sobre os jogos de amanhã, a Marrocos tem grande chance de eliminar a Espanha. Ó, França, só voltando ao raciocínio, Giovanni. França apresentou um bom futebol. A Inglaterra também apresentou bom futebol. Tinha batido lá no Irã no começo, mas acho que depois do jogo dessa rodada aqui, das oitavas contra Senegal, mostrou um bom futebol, sim. Pode, não falo que ser um dos melhores, mas apresentou França, Inglaterra, Brasil depois do jogo também de hoje. Não tem o que ser discutido, que o Brasil é um dos favoritos. A Argentina, apesar de toda a dificuldade, não apresentou ainda um futebol vistoso, mas está aí na briga. Eu acredito que essas três seleções tenham apresentado até agora o futebol mais vistoso da Copa. Você fala Argentina, Brasil, França, Inglaterra e Brasil. França, Inglaterra, Brasil. Eu acho que não foge muito disso, não. Acho que não foge muito disso, não. Porque A vamos Espanha, pegar aqui as seleções. a Espanha nós vamos ter uma prova de fogo dela amanhã, né? Porque ela pegou o Japão aí que tinha batido na Alemanha e acabou perdendo também, né? Então só que ela já estava classificada, estava com o time reserva, aquela coisa e tal. Vamos tirar a prova amanhã, na verdade. A Espanha joga com um peso imenso, porque ela dos grandes, ela é a última a jogar. E Então, todos os outros assim, passaram. e todos passaram bem, à exceção de Portugal, que ainda não. Mas todos passaram bem, todos os francos favoritos passaram tripudiando seus adversários praticamente. À exceção, claro, de Argentina e de Holanda, que, assim, não tripudiaram na bola jogada sobre os seus adversários. Mas o resto, Inglaterra não tomou conhecimento de Senegal, França não tomou conhecimento de Polônia, Brasil não tomou conhecimento da Coreia do Sul, enfim, Japão e Croácia era um jogo mais nivelado, né? Era um jogo mais nivelado, com um leve favoritismo ao time japonês pelo que apresentava. Mas a Croácia vem passando, né? Mas agora vai encontrar a Vem, seleção brasileira. é igual nós falamos já. A Holanda vem da mesma forma da Croácia. Não apresentaram nenhuma seleção um bom futebol, mas estão aí já entre as 8 melhores do mundo. Exatamente, de novo, né? De novo, para deixar claro. E a Croácia vai se colocando aí entre os grandes países do futebol, apesar de ser um país super pequeno. E eu acho que quando acabar essa safra de jogadores, ela vai ter dificuldade em repor. Vai ter dificuldade em repor, vai passar ali talvez 8 ou 10 anos ali sem uma grande seleção, e aí volte depois com uma outra geração, como é comum nos times europeus, principalmente times nórdicos, né, como a Dinamarca, por exemplo. Agora, Giovanni, muito bem lembrado. Você só complementando isso que você está dizendo, a Croácia que teve seu bom momento lá em 98, que tinha o Sucre ainda, né? sim, Chegar na terceira colocação da Copa lá em 98, e agora finalista na Copa de 2018 e agora já figurando de novo entre as 8 melhores seleções. Pode até não avançar para a semifinal, mas mostra aí uma geração, como você mesmo colocou,
uma boa geração, uma grande geração do futebol croata. Croácia tem um histórico péssimo contra a seleção brasileira em Copas, né? Jogou duas vezes, perdeu as duas. Só que numa circunstância diferente, era a estreia, os dois jogos, tanto em 2006 quanto em 2014. Agora é um mata-mata para valer, né? É um mata-mata para valer, mas enfim, a gente já comentou aqui, seleção brasileira muito superior à seleção da Croácia. Acho que vai tomar as rédeas do jogo e aí o jogo vai definir se o Brasil vai ganhar apertado, se vai ganhar bem ou se vai perder, né? Tem isso, se vai empatar e vai para pênalti, enfim. Mas agora, falando de amanhã, eu acho, assim, Portugal e Suíça é uma incógnita para mim. Se passar, ao que tudo indica, ele vai pegar a Espanha. E É, aí, Espanha a e Espanha é a Portugal, favorita. clássico da Península Ibérica. Diferente, ô Giovanni, do esse jogo entre o Marrocos, Marrocos pode ganhar, a gente vai torcer para Marrocos, com certeza. Mas não tem como negar que a Espanha é favorita para o jogo. Agora, diferente do outro lado, Portugal e Suíça tem um confronto equilibrado. Se você falar que a Suíça, amanhã a gente estiver aqui comentando a vitória da Suíça, quem estiver nos vendo aí não pode ficar nem um pouco impressionado, porque a Suíça tem futebol para eliminar o time português, sim. Exatamente, tem futebol. Aliás, não tem futebol, né? Mas tem Estratégia. condição de eliminar a seleção portuguesa. E o Marrocos também tem condição de eliminar a Espanha. Mas eu acho que a Espanha, pelo jeito de jogar dela, que é um jeito diferente de todas as outras seleções, acho que a Espanha tem um leve favoritismo em cima de Marrocos, por ter um time jovem, por ter uma equipe mais experiente nesse tipo de fase, e a seleção marroquina não tem essa experiência toda. Você falou de 98, 98, Marrocos estava no grupo da seleção brasileira. E se não é o Brasil ganhar de Marrocos, o Brasil não tinha passado da fase de grupo. Ô, Giovanni. A Espanha tem esse favoritismo. Hoje nós tivemos os últimos representantes da Ásia saindo da Copa, e agora nós temos amanhã três europeus e só uma seleção estrangeira, vamos assim dizer. Não temos Marrocos mais defende, asiáticos na Copa Asiática. Marrocos define amanhã a vida e a sequência do futebol africano na Copa de 2022. Se Marrocos for eliminado, teremos só sul-americanos e europeus nas quartas de final. Quem Brasil e diria Argentina defendendo. sul-americanos? Diria Brasil e Argentina contra o resto do planeta. Porque é aquilo que a gente vem falando já há um bom tempo. Será que o nível do futebol europeu é tão bom assim, para eles terem se fechado? Será que eles estão melhores que a seleção brasileira e a seleção argentina? Agora a gente vai ver. Porque Giovanni, agora arrisco a dizer, me desculpe se eu, me corrige, me desculpe se eu estiver comentando uma gafe. Se a Argentina tivesse passado para a segunda fase, mas tivesse passado na segunda colocação, como quase aconteceu, vamos assim lembrar, poderíamos claramente ter uma final sul-americana. Existia a Não falo só assim, lógico que existia a possibilidade, porque cada um sairia numa chave. Mas eu falo pelo futebol dos dois países, poderíamos ter um Brasil e Argentina decidindo a Copa. As duas seleções têm futebol para eliminar todas essas europeias. tem futebol para eliminar todas as europeias e é aquele negócio, eles se fecharam, né? Eles se fecharam e não acompanharam a evolução do Hein? futebol no resto do planeta. Não acompanharam. Mas a seleção Infelizmente, por causa dos argentina, resultados, ô, Giovanni, infelizmente, por questões dos resultados, né? Essa possível aí análise que eu acabei de dizer não é possível de acontecer, né? Por uma vez não, que a Argentina se classificou em primeiro também no grupo, e esse confronto, caso as duas sempre avancem, acontece já na semifinal, né? já na semifinal, dia 13. É, dia 13 é um dia emblemático, né? Número cabalístico.
Uhum, dia 13 de dezembro. Só que é o seguinte, você colocou uma hipótese aí da Argentina ter passado em segundo. Não sei se a Argentina chegaria à decisão, porque enfrentaria a França na Eu, segunda, eu na acho segunda assim, rodada. eu vejo a Espanha como um bom time, vejo a Inglaterra como um bom time, e, logicamente, respeito essas duas seleções, assim como todas as demais. Mas eu vejo aí, se fosse hoje uma seleção para tirar esse título de Brasil e Argentina, seria só a França. Eu acho que a Inglaterra também tem essa condição de tirar É, essa possibilidade de título nós do vamos Brasil e ter isso Argentina. já na próxima rodada, né? Porque temos Inglaterra e França. Só uma vai continuar, né? Mas eu não sei não, cara. Eu posso até ser um pouco preciosista no que eu vou falar, mas eu acho que a seleção brasileira está com a sorte campeã. Porque ela poderia ter pegado um caminho muito mais difícil, poderia ter pegado no Uruguai, uma Gana, que apesar de da seleção ganesa ser ruim na defesa, mas é um time mais consistente do que um time coreano. Ela pegou Coreia do Sul, depois pegou Croácia, poderia ter pegado Espanha, Alemanha, É, o caminho para a semifinal está mais fácil do que o dos outros. tá mais tranquilo. E a Argentina vai topar com a Holanda. E a Apesar Inglaterra da já Holanda. pega a França e a Espanha já pode pegar Portugal. Talvez o jogo É, mais fácil das quartas de final seja o nosso. aí consequentemente a final vai ser dura, viu? A final vai ser complicada. Não. Aí na semifinal já engrossa o caldo, né? Porque aí nós vamos pegar ou Holanda ou Argentina. E na final nós teremos outro jogo mais difícil. Mas o Giovanni, você vê, nós estamos falando de uma Holanda e Argentina, do outro lado, a França e Inglaterra, talvez possivelmente aí Portugal e Espanha, e o Brasil pegando a Croácia. Talvez o caminho do Brasil seja o mais fácil. Não, dentro das possibilidades aventadas, que era para ser Espanha e Alemanha nas quartas de final, Croácia é um lucro gigantesco, absolutamente gigantesco. É porque depois da final da Copa de 18, a Croácia não fez nada de relevante. Nada, absolutamente nada. Não chegou nem nas finais da Nations League. Então, dentro dos prognósticos que se davam de um caminho complicado, tornou-se o caminho mais tranquilo. Agora, o outro lado da chave é que é problema. Aí, quem chegar ali vai chegar forte para final. Eu acredito, Giovanni, que até mesmo entre Holanda e Argentina, o Brasil ainda às vezes tem um. Mas vamos deixar isso mais para frente. Vamos ver como é que vai se portar a seleção nos próximos jogos. Mas entre Brasil e Argentina e Brasil e Holanda, eu acredito no Brasil chegando à final. Eu Aí acho que o nós teremos. Brasil chega. No caso da Argentina, a gente tem como analisar, porque a seleção brasileira perdeu aquela final da Copa América aqui, né? Mas normalmente tem ganhado da seleção argentina. E só não ganhou da seleção argentina nessa eliminatória porque teve o problema lá com a Anvisa e o segundo jogo na Argentina eles botaram no Caldeirão, num estádio pequeno, justamente no estádio pequeno lá de San Juan, justamente para a Argentina sentar a bota, não deixar a seleção brasileira ganhar. Então, eu acho que o Brasil tem chance demais para ganhar da Argentina, mas futebol é futebol, né? E nesse momento a Holanda é até mais fácil, né, Giovanni? Eu acho que sim, mas Não apresentou bom futebol até agora. com cinco meias marcadores fica difícil passar, hein? Ainda mais com o Van Dijk na defesa, que é um dos melhores zagueiros do mundo, fica difícil passar. Então, eu acho que a Holanda contra a Argentina e Brasil vai fazer o que a Coreia tentou fazer hoje. Duas linhas de quatro, uma linha de cinco, quer dizer, uma linha de cinco, uma linha de quatro, e é isso, cara. E vai parar ali. Vai E tentar quem roubar a passar bola no de meio França, campo e e quem passar de França e Inglaterra é favorita à final. até porque o Thiago, sim, é favorita final. Até porque o Thiago, eu acho que parece que eles entendem.
Você jogar contra Brasil e Argentina, o único jeito que tem que jogar é botar meio campo trancador ali, com quatro ou cinco caras, e botar quatro na defesa e não botar quase ninguém no ataque. Você pode ver que todos os jogos da Argentina e do Brasil, os adversários adotam esta postura. Tumultuar o Todos, assim, meio-campo menos para a Polônia, dificultar que a tentou jogar com a articulação do. Argentina. É porque o forte do futebol sul-americano é essa troca de passe rápido, Giovanni. Sim, Rápido, tá na defesa rapidamente a bola. O Brasil, a Argentina não tem aquele negócio de chutão. Lógico que tem em situações, eu falo na regra geral, vamos assim dizer. Brasil e Argentina triangulam bem a bola, toca bem a bola, articula bem as jogadas. Então, passa da defesa, passa pelo meio-campo para chegar ao ataque. Então, você condicionando o meio-campo, você obriga uma seleção como Brasil e Argentina, que tem uma ótima técnica para troca de passe e articulação de jogadas, a dar chutão para frente. Aí você quebra essa jogada clássica do time. Saraiva, sabe por que isso? Porque historicamente Brasil e Argentina são países de imigrantes, né? E aí você tem toda uma miscigenação histórica até. Agora, a Europa está tendo isso agora. A Europa sempre foi quadrada no sentido de jogo de futebol, né? No sentido de jogo, jogo dentro do campo, estou falando. A Europa sempre foi quadrada nisso aí. Além disso, tem uma coisa que a gente tem que colocar, faltando 6 minutos. Tem uma coisa que a gente tem que colocar é o seguinte: hoje, a globalização da internet e tal faz com que você conheça mais, no caso dos europeus, conheça mais as seleções sul-americanas. Nos anos 90 não tinha isso. Nos anos 80 também era difícil isso. A não ser, claro, que os jogadores do Brasil e da Argentina que jogavam na Europa. Tudo bem, como, por exemplo, Romário jogava no Barcelona, todo mundo conhecia o Romário, né? Mesmo assim, ele se desvencilhava e fazia o gol. Agora, Maradona jogou no Napoli muito tempo, jogou no Barcelona também. Agora, boa parte da seleção argentina e da seleção brasileira jogavam aqui nos seus países. E aí não se tinha notícia lá. Então, era assim, acho que vai ser isso, vai ser isso, vai ser aquilo. Hoje não, hoje é uma técnica toda estudada. Hoje você consegue ver campeonatos de futebol do mundo inteiro. E hoje eu acho que as seleções europeias cresceram muito, talvez, nisso, porque elas conseguem planejar melhor o seu jogo contra o time sul-americano. Ô, Penso eu Giovanni, assim. isso que você está falando é a questão seguinte, vamos dizer, lógico que naquela época era muito avançado, as seleções eram avançadas. Mas quando a gente olha hoje, a gente vê o tanto que era amador, né? A gente que era uma coisa amadora. Você não tinha essa questão de estudar o seu adversário, de pesquisar, de ir atrás, de conhecer, não tinha isso. Hoje, Sim, era isso muito é intuitivo. hoje o negócio profissionalizou de uma forma tão grande que você tem profissionais na comissão técnica que ficam só por considerar isso. Quando vai para igual o jogo de Japão e Croácia, vai para uma disputa de pênalti, você já sabe qual que é o jogador que bate em qual lado. Ah, esse Exatamente. jogador aqui, ele bate 80% dos pênaltis dele chutando alto na esquerda. Ah, ele bate 20%, Sim, a maioria dos pênaltis dele, 60% do lado direito. Você tem todas essas informações na palma da mão hoje. exatamente. Hoje todos os times têm o centro de inteligência, né? Todas as seleções têm o centro de inteligência, inclusive a seleção brasileira, esse centro de inteligência é comandado pelo filho do Tite, né? Que também comandava lá no Corinthians. Enfim, cara, o futebol de hoje é muito diferente daquele futebol dos anos 90, né? Muito diferente. Hoje mais físico, menos menos malandro, vamos dizer assim, dentro do campo, porque fora do campo tem muita malandragem, né? E, cara, futebol é isso. Futebol Copa do Mundo é grupo. Grupo vai ganhar. Grupo vai ganhar. Não adianta você falar que a seleção é melhor que a outra e tal. Não tem isso. O grupo tem que Ô, estar bem Giovanni, num dia bom. Ponto. só complementando isso que você está acabando de dizer, hoje a seleção brasileira mostrou isso.
chegou ao estádio com a sua tradicional roda de samba no ônibus, desceu e sambou bonito dentro do campo hoje. 4 gols de 4 jogadores diferentes. E isso mostra bastante essa força coletiva. E a Justamente. união na comemoração dos gols, todo mundo se abraçando, se cumprimentando, mostra o Brasil como uma das favoritas pelo aspecto coletivo que vem sendo apresentado. Justamente. Eu acho que o futebol hoje é muito mais coletivo do que individual. A minha visão. Esses prêmios da FIFA perderam valor. Ah, melhor jogador do mundo. Isso aí é para boi dormir, no meu entendimento. Hoje o futebol é muito grupo, muito grupo, muito elenco. Se você não tiver um elenco na mão, você não consegue vencer no futebol. Eu acho que o Tite tem esse elenco na mão. Eu acho que o Luiz Henrique tem esse elenco na mão na Espanha, apesar dele ser meio complicado, né? E acho que o Gareth Southgate da seleção da Inglaterra tem o elenco na mão. E acho que o Lionel Scaloni da Argentina tem o elenco na mão. O resto não tem. Ô, Giovanni, essa questão que você está falando é muito importante, 2 minutos, porque Alex. às vezes você tem um jogador que faz toda a diferença, mas você não tem esse coletivo. E aí, hoje em dia, quando você pega um time lá igual era o Barcelona, Neymar, Soares, Messi, aí fica fácil de você ganhar jogo, ganhar campeonato, ser eleito melhor do mundo. Vem jogar aqui num time brasileiro, por exemplo, e carregar esse time nas costas. Não que o Messi não seja um grande jogador, não é isso, não é essa a questão. Mas pega o Messi, por exemplo, e põe jogar aqui no Paysandu, vamos falar assim. Vamos ver até que ponto chega o time. E quando você tem todo do seu lado, todos esses jogadores que nós falamos, aí o coletivo é superior do que qualquer outra coisa. Pô, Aí fica mais fácil. Se o cara já tem o talento, já tem a habilidade que o Messi tem, ainda somado com esse nível de companheiros, o time se torna imbatível. Saraiva, entendi o que você falou. 1 minutinho aqui para a gente terminar. Então, bora pedir curtida, like, Curta, compartilhe, deixa o like, comente. Então, compartilhe, é isso. comente. É muito importante para o nosso aprendizado, amadurecimento, crescimento. Você vê Connect Esportes para levar entretenimento até você, cada dia trabalhando mais para evoluir mais, Giovanni. Tamo junto. Saraiva, um grande abraço. Amanhã a gente volta para comentar o resultado desses jogos aí. Enfim, e já projetar aí as quartas de final, já com tudo feito. Até mais, pessoal.